E como nós fazemos todo início de culto, oramos ao Deus eterno, poderoso, santo, ao Deus único, verdadeiro, invisível. Ninguém vê Deus. Ninguém pode. Não tem como. Nenhum ser humano resistiria ao ver a glória, o poder, a majestade, a grandeza, a pureza de Deus. Nós seríamos, qualquer um que visse a Deus seria desfeito, pulverizado naquele exato momento, porque somos pecadores, porque somos carne. Glórias nós te damos, Senhor. Bendizemos a tua bondade, a tua compaixão, a tua misericórdia. Pedimos o teu perdão por todos os erros, faltas, pecados que cometemos. Te agradecemos, ó Deus querido e Pai eterno e todo-poderoso e maravilhoso, Senhor de todo o universo, bondoso, porque apesar de toda a nossa fraqueza, apesar de toda a nossa rebeldia, o Senhor continua sendo bom. O Senhor tem muita paciência. A Bíblia chama a tua paciência de longanimidade. O Senhor é longânimo. E nós dizemos: glórias a ti, Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor. E feliz é todo aquele que vem em nome do Senhor. Recebe-nos como adoradores mais uma vez nesta manhã. Resolvemos por amor, por agradecimento, por reconhecimento, dedicar a ti este tempo. Recebe-nos como adoradores, fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos também. Esta é a minha oração. Por mim, não oro só por mim, mas pelos meus irmãos e irmãs em Cristo, e no nome de Cristo. Amém. Ontem, deixa pra lá. Gente, eu não falo mal de igreja, até porque a igreja é coisa de Jesus, né? Do nosso Salvador. Igreja é coisa divina. Igreja é a noiva do Cordeiro. Eu revelo, através da Bíblia, a verdade sobre a grande maioria das denominações. Só isso. E isto que eu faço, amado irmão e amada irmã em Cristo, pode chocar a princípio você, mas eu lhe asseguro que está na Bíblia para a gente
fazer. Isso que eu faço aqui, que eu trabalho contra seitas, heresias, essas falsas igrejas, a Bíblia manda a gente fazer. Não é uma iniciativa minha que eu acordei de manhã e falei, olha, eu vou começar a lutar contra as falsas igrejas hoje. Não, isso está escrito na Bíblia. Aonde? Eu vou te mostrar. Primeiro, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Porque hoje eu vou falar da igreja, vou explicar para você em detalhes o que é a igreja. Olha só. Aos Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você vê que o dia, aí está em letra maiúscula, então está se referindo ao dia do Senhor. Ótimo! Ninguém pode deixar de congregar. O problema não está em congregar. O problema está onde, com quem se congregar. Certo? Não vou entrar aqui no contexto do autor, por que ele escreve que as pessoas não podiam deixar de congregar. Não vou entrar na exegese deste versículo, tá bom? Vou mostrar para você que o trabalho que eu faço aqui é bíblico. É bíblico. Você pode não gostar, você pode achar que eu fico falando mal desse, daquele, mas eu estou fazendo o que a Bíblia manda você fazer também. Então, você precisa rever o seu cristianismo para ver se quem está errado sou eu ou é você. Simples assim. Coisa de ser humano, de pessoas que conversam. Será que eu estou errado? Você já pensou na possibilidade de você estar sendo omisso ou omissa? Agora, mostrei para você que a gente precisa congregar, né? Mas não vou entrar no contexto por que ele escreve isso. Tudo bem. Agora eu vou mostrar para você uma das bases do trabalho que eu faço. Efésios, capítulo 5, está aqui o óculos, versículo 11. Quando peço para você ler alguma passagem bíblica, eu sempre digo, olha, leia os versículos anteriores ao que eu indico e os posteriores também, né? Então você vai ver que aqui está falando das obras divinas e das obras satânicas. Esse é o contexto de Efésios 5. O versículo 11 diz simplesmente assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Cada um resolve a sua vida
Eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer. De jeito nenhum, quem sou eu? Estou aqui para dizer para você, olha, toma cuidado. Toma cuidado. Por que eu estou aqui para dizer para você? E hoje eu vou falar da igreja. Da igreja. Não das denominações, da igreja. Porque igreja é uma coisa, denominação é outra. Por quê? Ela está aqui agora. Precisa ter um pouco de paciência comigo. Porque uma coisa está aqui, outra está lá, fazer o quê? É assim. Por quê? Porque eu acho que o maior receio, para não dizer o maior medo, na verdade, é de Jesus um dia dizer para a gente, ou isso vier na nossa mente assim: afastai-vos de mim. Não é esse? E isso pode acontecer quando a gente partir desta vida e Jesus dizer: afasta-te de mim, vocês nunca foram verdadeiramente daqueles que me seguiram. Vocês seguiram homens. E eu acho que o desejo de todos nós é que Jesus olhe para nós e diz assim: seja bem-vindo, servo inútil. Não é? Vamos entrar no assunto. Eu vou pedir para você, antes de você me apoiar, e isso também para mim, sinceramente, sem grosseria, sem exagero, sem falta de educação, nada disso. Mas assim, com sinceridade, de irmãos em Cristo. Tanto faz para mim, sinceramente, se você me apoia ou você me critica. Eu quero o apoio, e creio que tenho, de Deus. Não quero ser grosseiro, não. Estou só deixando claro uma posição. Leia Hebreus 10, 25, depois leia Efésios 5, 11. O que é o tempo da igreja? Que nós ainda estamos aqui no tempo da igreja. Porque a Bíblia não fala, não usa esse termo, tempo da igreja. A Bíblia usa o termo era da igreja. Isso é o período que a igreja era. Né? Quer dizer o quê? Um período de tempo. E a gente vê lá a Idade Média, né? Idade Moderna, pós-moderna, e vai por aí afora, certo? Deu para você entender, né? E a história bíblica também é dividida em eras, em tempos. Nós temos lá a era de Deus através da criação, nós temos a era da interação de Deus com a criação, né? E isso a gente chama também de dispensações. Então, a história bíblica, ela pode ser dividida em dois períodos. Para simplificar, Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos simplificar mais ainda isso? A era da lei é o Antigo Testamento.
Gênesis até Malaquias. E a era da igreja. Está claro? A era da igreja, ela é pré-anunciada em Mateus. E ela começa a se realizar numa festa judaica chamada de Pentecostes. Essa festa é uma festa dos 50 dias depois da Páscoa. Penta 50. 50 dias. Está cheio de igreja aí com o nome de 50 dias depois da Páscoa, que é uma festa judaica. A igreja, então, é um período de tempo. A era da igreja é um período de tempo que se inicia. Não é em Mateus que se inicia a era da igreja. Lembra aqui quando eu falo, e toda hora eu falo isso, né, quando eu quero fazer, e faço constantemente, crítica à igreja denominacional que pede dízimo. Você lembra que eu falo assim, me mostra na Bíblia Jesus ou algum apóstolo pedindo dízimo à igreja? Lembra que eu falo isso? Porque não tem. Eu simplesmente falo porque não existe. Jesus nunca pediu dízimo para a igreja. Porque ainda não existia a igreja. A igreja passa a existir em Atos 2. E nenhum apóstolo pediu dízimo para a igreja. Ah, mas então, não, se você quiser dizimar de livre e espontânea vontade, algo entre você e Deus, sem problema. Agora, uma denominação exigir ter cartãozinho, que você deu dízimo, não deu, quanto você dá. Desculpa, mas isso não é igreja, isso é empresa. Isso é clube, onde se paga lá a manutenção, nem sei se existe isso ainda, mas é isso aí. Isso não é igreja. Ninguém pode pedir o dízimo para a igreja, porque Jesus não o fez e nenhum apóstolo pediu. Então, usar Malaquias 3,10, por exemplo, para pedir dízimo, é uma aberração teológica. Até porque Malaquias 3,10 não se refere ao povo, está falando aos sacerdotes. Então é mais aberração ainda. Mas enfim, estou só esclarecendo, tá? Então a igreja passa a existir em Atos 2. E a igreja vai existir até o arrebatamento, que ninguém sabe quando isso vai acontecer. Ninguém sabe. O arrebatamento está predito em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Então é chamada de era da igreja porque abrange o período que a igreja estará na terra. É a chamada dispensação da graça. Nós estamos vivendo o período da graça. Graça. Tudo. Olha, presta atenção que eu vou falar. Às vezes eu vou aos limites, né? Algumas pessoas se chateiam, mas é para que todo mundo entenda.
Eu não quero fazer gracinha, eu não estou aqui para contar piadinha, nem para você me achar bem-humorado. Mas eu falo determinadas coisas para que todo mundo possa me entender. Você acordou hoje de manhã pela graça de Deus. Irmão, você está com a sua cueca aí pela graça de Deus. Está me entendendo? Olha, eu fui numa coisa grandiosa que é a vida e fui numa roupa íntima do homem. A mulher já entendeu, né? Que é algo, tudo para mostrar que tudo, absolutamente tudo é pela graça. Pela graça. Ah, e o que é graça? Aí nós vamos com aquela definição chavão, né? Graça é tudo que a gente não merece, é um dom imerecido de Deus para o homem. Graça é tudo. Você tomou café, você respirou, você foi ao banheiro, pela graça. Então, na história profética, e a história profética, irmão, irmã, não queira ler o livro, entender o livro do Apocalipse, porque você não vai conseguir sem antes ler o livro de Daniel. Você lê Daniel, por exemplo, né? As semanas lá, 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9. A hora que você for ler Apocalipse, opa, é diferente. Você já vai ler com base, com entendimento, entendeu? Porque se eu falar aqui das 70 semanas e você não lê Apocalipse, você não vai saber o que é esse negócio de 70 semanas aí. Não é? É só por isso que eu estou dizendo, leia primeiro Daniel. Não tenho como falar sobre Apocalipse sem falar de Daniel. Então, na história profética, nós estamos entre a semana 69 e a semana 70. Por causa disso, você tem que ler Daniel. Nós estamos na última semana das 70 semanas. Daniel 9, 24, 27 e Romanos 11. Jesus fala da era da igreja, da era da igreja, do tempo da igreja aqui na terra, em Mateus capítulo 16, 18, quando ele diz assim: edificarei a minha igreja. Espera aí, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui do irmão Alexandre. Minha filha está perguntando se não der o dízimo na igreja, como vai manter a igreja e o salário do pastor? Irmão, eu não estou dizendo que você não deve dar o dízimo, eu vou repetir. Isso é uma coisa, é fórum íntimo. Você tem este pensamento que é louvável. Como é que vai manter? O que não pode, irmão, o que não pode, o que é inadmissível biblicamente é o seu, eu não sei se você frequenta alguma denominação, não sei, né? Mas vamos supor que você frequente. O que não pode é esta denominação, este líder, pedir o dízimo para você, para manter a igreja ou manter o salário do pastor, porque não é bíblico.
Para a igreja, o dízimo não é bíblico. Agora, você tem esta consciência, você vai ofertar, como diz lá Paulo, se não me falha a memória. Se o Edgar puder me ajudar, acho que é 2 Coríntios 7 alguma coisa. Né? Cada um contribua segundo propõe, segundo coloca no seu coração. Ora, 9, obrigado, Djalma. 2 Coríntios 9, 7. Entendeu? O que eu não posso, por exemplo, olha, nós temos aqui um trabalho, eu chegar aqui e falar, gente, dá o dízimo, porque se você não der o dízimo, o gafanhoto isso, o gafanhoto aquilo, é isso que não pode, irmão, é mentir. Eu peço ajuda. Ontem eu pedi, falei, gente, me ajuda. Não é para eu ter salário que eu peço ajuda, não. É para eu pagar a internet, que já vou ter que mexer, porque ela já está fraca. Entendeu? É para eu pagar aqui conserto dessas máquinas. São 4 máquinas, são 3 computadores e uma impressora, que quebrou, ficou em R$280 para consertar. Eu dividi em 5 vezes. Porque não tem dinheiro. Eu tenho que pagar o Extreme, né? Como é que você está aí no aplicativo, por exemplo? É um Extreme, eu tenho que pagar isso mensalmente. Eu tenho que pagar o domínio do site. Como é que você ouve a Rádio Graça e Paz, por exemplo? Você está ouvindo a minha pregação. Gente, me ajuda. É diferente de eu vir aqui e falar, olha, se você não der o dízimo, o dinheiro do dízimo, papapá, pepepé, pipipi, você vai gastar com o mecânico do carro, com a geladeira, com a farmácia. É diferente, irmão. Que bom que você tem a sua filha, né? Que é quem está perguntando. Que bom que ela tem essa consciência. Agora, o dízimo bíblico, irmão, nem é em dinheiro, nem era em dinheiro, né? Lê lá Malaquias 3,10, irmão. Lê lá, não era dinheiro, dízimo. Então essas igrejas, essas denominações se aproveitam da falta de conhecimento das pessoas para enriquecerem. Irmãos, está cheio mostra os exemplos para sua filha de igrejas que hoje são donas de emissora de televisão. A Record é uma delas. Hoje é de uma igreja. Eles pregam o evangelho 24 horas, irmão? Só isso. Eu também, a Rosilene está dizendo aqui, o salário do pastor precisa ser também, oh meu Deus, subiu aqui, irmã, perdão, mas acho que precisava ser questionado, acho que é isso que ela escreve. Tem pastor aí que ganha R$30 mil. Você acha correto? Você, irmão, eu não queria entrar nesse assunto, né? Mas a gente já entrou, fazer o quê? Você acha correto o seu pastor morar num condomínio? Não tem problema nenhum. Mora com o dinheiro dele, não com o dinheiro que ele pega das pessoas. Num condomínio maravilhoso e você mora em 2 quartinhos alugados. Ele mora num condomínio com dinheiro do seu dízimo e você não consegue. Você tem cozinha, banheiro e quarto.
Você acha correto? Como mostrou aqui na internet outro dia, você acha honesto? Estou falando geral, para quem dá o dízimo, hein? Não é específico com alguém. Você acha correto? Como mostrou aqui, está na internet isso daí. O presidente da primeira grande denominação brasileira, fundada lá que aportaram há muitos anos atrás em Belém do Pará, né? Estar passeando nos Estados Unidos com uma Mercedes de R$1 milhão. Você acha que é para isso que os levitas, os sacerdotes recebiam o dízimo? Só você entrar na internet, aí você vai ver o sujeito lá dentro. Ela é toda branca, creminha por dentro, é linda, claro. Mas é isso, irmão. É isso, irmão. Você acha correto alguém falar assim para você: pastor, eu não tenho como dar o dízimo, eu dou o dízimo, eu não consigo pagar a conta de água, de luz, de telefone, o aluguel. Primeiro para Deus. E o cristianismo, você vai ficar devendo, um cristão ficar devendo. Você acha correto isso? Isso para mim, olha, isso aqui é minha opinião, porque eu vou usar uma frase muito forte. Isso é um estelionatário da fé. Certo? Então, quando Jesus predisse a era da igreja, a dispensação da igreja, ele predisse lá em Mateus 16, 18, quando ele diz assim: edificarei a minha igreja, né? E a igreja dele vem cumprindo essa promessa de Jesus, né? Há 2000 anos a igreja já está edificada, e a igreja de Jesus não é edificada quando essa passagem de Mateus 16, 18, né? Não é sobre Pedro, é sobre a pedra, e a pedra angular é Jesus Cristo. Se a minha Bíblia não está diferente da igreja, da Bíblia, né? Dos católicos. Enfim, a igreja é um organismo composto de pessoas. Olha o que é igreja. Igreja não é essas coisas que vocês veem aí por aí. Noite de cura, não sei o que do amor. Tinha uma aí que fazia, como é que era? Um negócio da alma, sei lá. Igreja, a igreja de Cristo é um grupo de pessoas que pela fé aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que é igreja. Está lá em João 1,12. Leia. Eu estou aqui, ó, se eu errei, às vezes eu erro a referência aqui, escrevo errado. Falei isso ontem. Você me corrige, eu tenho a obrigação de escrever certo, mas às vezes eu erro, né? Mas João 1,12 fala isso, que igreja é um grupo de pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Atos 9:31 também fala isso. A igreja é um povo. Eu canso de bater nesta tecla aqui. A igreja é um povo. As denominações é que são os edifícios.
Não tem como eu ir na igreja. Não existe. Porque eu sou a igreja. Eu faço parte dela. Um tijolo do prédio sai às vezes e diz, eu vou dar uma volta. Não, dependendo do tijolo, você tirar o prédio, cai. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo do qual ele é a cabeça. Efésios 1, 22, 23. Tudo e qualquer outra coisa que inventam é invenção mesmo, porque não é bíblico. E o tempo da igreja é toda essa dispensação da graça. Olha João 1,17, porque João, Evangelho 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha, isso aqui é importantíssimo para cristãos verdadeiros, para esses que infelizmente, se não mudarem, né, vão receber de Jesus aquela frase: afastem-se de mim. Através de Cristo, através da instituição da igreja, é que Deus passa a habitar nas suas criaturas, permanente e eternamente. Eu já cansei, é que eu repito muito, para mim é repetido, né? Existem denominações aí que tiram um dia da semana para fazer o culto da descida do Espírito Santo. Meu Deus, isso parece centro espírita, candomblé, porque o Espírito Santo não desce em ninguém. Segundo a Bíblia, ele habita, ele mora em nós. Então ele não vem, ele não desce. Você está entendendo? O problema das denominações é que a grande maioria não segue a Bíblia. Deus habita em mim, habita em você. E ele mora em nós, vai morar em nós eternamente. O que nós precisamos entender é que o Espírito Santo sempre esteve em ação. Lá no Velho Testamento, o Espírito Santo agia, mas ele não morava nas pessoas. Ele vinha, né, temporariamente sobre os profetas. Você vai ler isso na Bíblia, gente, mas meu Deus, 1 Samuel 16:14. Era uma coisa temporária, era quando necessário para Deus falar com o povo. Hoje não, hoje esse negócio de eu revelo, isso tudo é bobagem, isso tudo é mentira, e essa gente vai se explicar para Deus. Não há revelação nenhuma. Olha, eu estava vendo ontem, o fulano revelou há 20 anos atrás a catástrofe do Rio Grande do Sul. Por favor, por favor. As pessoas querem se aproveitar, querem ficar famosas com a desgraça dos outros. E o que adiantou revelar isso aí? Aonde Deus foi honrar, se é que revelou, porque eu nem quis ouvir a revelação. Porque a revelação é para glorificar Deus, não o revelador. A era da igreja está marcada pela habitação permanente do Espírito Santo no seu povo. Então o que é a igreja?
Igreja é um grupo de pessoas que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E quem tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador é habitação do Espírito Santo. João 14,16. Pronto, olha que coisa mais simples do mundo. Outra coisa, vamos esclarecer. Se passar é 1 minuto. Não existe essa história de que a igreja é o Israel, não tem nada, não tem ligação. Entenda isso. Israel, nação, é uma coisa e igreja é outra coisa. Não queira espiritualizar aquilo que a Bíblia diz que não tem como espiritualizar. É só você ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. E agora eu vou pular um monte para encerrar. A era, o tempo da igreja vai ser findado no arrebatamento. Quando o povo da igreja, o povo salvo, vai ser levado para estar com o nosso Senhor. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 57. E o arrebatamento da igreja será seguido no céu pela ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6, 9. O que mais aqui que posso pular? Aí eu vou deixar, meu irmão, minha irmã, para a gente encerrar aqui, para não me alongar muito também, porque, né? Vou deixar para você ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Deu para entender? Eu não sei se eu consegui ser claro sobre a era da igreja. O que é? Né? A gente acabou até se estendendo para outros assuntos aí, pertinentes à igreja também. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai querido, eu clamo mais uma vez a sua misericórdia, a sua compaixão. Mais uma vez eu peço perdão, porque no afã, no êxtase de levar a verdade, a gente às vezes acaba exagerando num ou outro termo. Mas o Senhor me perdoa. Continua falando conosco, nos instruindo a respeito da verdade, derramando sobre nós a multidão das suas graças. Esta é a minha oração no nome do Cristo, a quem aguardamos vir nos buscar, Jesus. Amém.